Olá, muito boa tarde, 12h07. Um grande abraço para você que continua ligadinho aqui na Tarobá. Está no ar o nosso Tarobá Notícias especial de sábado. Eu sou o Edson Neves e vamos com muita informação para você. E a gente já começa acionando as nossas equipes que estão de plantão neste sábado, feriadão da Proclamação da República. Primeiro ela, Cauana Cardoso. Tudo bem, Cauana? Boa tarde para você. Seja bem-vinda ao nosso Tarobá Notícias. Qual o seu destaque para hoje? Oi, Edson, boa tarde para você também, a todos que nos acompanham. Hoje, dia 15 de novembro, já estamos em clima de Natal, todo mundo já está nessa expectativa e nosso destaque é justamente sobre isso. Já na próxima terça-feira, a Prefeitura deve divulgar a programação do Londrinatal e nós vamos atualizar também em relação aos ambulantes que vão ficar ali no entorno do Lago Igapó e a expectativa em relação à decoração ali no Lago Igapó. Volto com você. Valeu, Cauana, muito obrigado pelas informações, utilidade pública e serviço aí nesse Natal. E também a Giovana Anselmo, direto da redação. Tudo bem, Giovana? Boa tarde para você. Seja bem-vinda ao nosso Tarobá Notícias. Boa tarde para você, Edson. Boa tarde a todos acompanhando o Tarobá Notícias neste sábado. E a partir desta segunda-feira começam a valer regras mais rígidas para a emissão de atestados nas unidades básicas de saúde aqui de Londrina. Nós vamos trazer todos os detalhes logo mais. Combinado, Giovana, muito obrigado. Tá aí, Cauana e Giovana, as nossas repórteres, trabalhando neste sabadão com a missão de deixar você bem informado. E olha só, você vai ver também no nosso programa que uma idosa ficou ferida ao ser atropelada por uma moto enquanto atravessava na faixa de pedestres. Foi na zona norte de Londrina, hoje de manhã. A Prefeitura vai iniciar um recadastramento de imóveis e vai notificar quase 80 mil proprietários com construções ou terrenos que apresentam divergências no cadastro. Neste feriadão da Proclamação da República, o comércio de rua aberto, funcionando até às 6 da tarde. E olha só, dá uma olhada nas condições dessa Belina, que foi flagrada pela Guarda Municipal, estacionada de forma irregular no centro da cidade. O histórico desse carro a gente te conta já já. Tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso Tarobá Notícias. Vamos juntos! Meio-dia e 9 e um motociclista de 35 anos ficou gravemente ferido após cair na Avenida Brasília na noite de ontem, sexta-feira. Segundo testemunhas, a queda aconteceu depois que um carro fez a mudança de faixa. Vamos conferir. A vítima sofreu ferimentos graves na região do rosto. No momento da queda, o capacete de Marcos Martins de Souza, de 35 anos, se soltou. Ele bateu a cabeça no meio-fio e precisou ser encaminhado ao hospital. O acidente foi na noite desta sexta-feira na Avenida Brasília, próximo ao cruzamento com a Avenida 10 de Dezembro. Segundo testemunhas, a moto estaria no corredor quando o motorista da Saveiro trocou de faixa e causou o acidente. O garupa da moto não ficou ferido. Por conta da colisão, o trânsito ficou congestionado no local. E ainda na noite de ontem, a Guarda Municipal localizou um veículo que havia se envolvido em um acidente que terminou em morte. O carro estava estacionado de forma irregular ali na rua Professor João Cândido, ocupando uma vaga destinada a pessoas com deficiência. O que chamou a atenção dos agentes, né, é claro, um condutor, um idoso já de 86 anos, ele estava no veículo e ao verificar a situação desse carro, os guardas municipais constataram que ele possuía um bloqueio, o veículo, devido a um acidente que aconteceu em 30 de junho de 2024, ali no cruzamento das avenidas Bandeirantes e Duque de Caxias. Naquela ocasião, o motorista teria fugido do local após a colisão. A vítima, um motociclista, permaneceu internado por um mês e, infelizmente, acabou morrendo no hospital. O que chama atenção nisso tudo é o estado do veículo. Vocês estão vendo aí na tela, pessoal, olha, o carro estava sem o vidro traseiro, sem nenhuma luz de sinalização
E o tanque de combustível, sabe o que era? 2 galões de 5 litros localizados dentro do capô ao lado do motor. É um absurdo, vocês estão vendo as imagens aí na tela. Vamos esperar para chegar até a parte que mostra o capô dessa Bellini. E a gente vê também, ó, caixas de papelão na parte de cima, né? Possivelmente uma pessoa que trabalha ali como reciclador, sem o vidro traseiro, a porta ali do porta-malas não está fechando, né? E claro que toda essa situação chamou a atenção dos guardas municipais. Agora, é fato, olha só, os 2 galões de combustível simulando aí um tanque. Quer dizer, uma verdadeira gambiarra, né? Esse veículo não podia estar circulando. A gente sabe, o motorista é um idoso de 86 anos, tem esse histórico do acidente e a Guarda Municipal fez, né, esses protocolos que são cabíveis, né, que é justamente essa multa, essa notificação e, claro, o recolhimento desse veículo. E uma idosa de 68 anos foi atropelada por uma moto enquanto atravessava a faixa de pedestres na zona norte de Londrina. Esse acidente aconteceu perto da rotatória da rodovia Carlos João Strass com a Avenida Samuel Quinte. A vítima de 68 anos permaneceu caída na rua até a chegada do SEAT. A idosa estava confusa e não se lembrava do que aconteceu. Ela sofreu ferimentos no joelho, torceu o pulso e foi encaminhada ao hospital universitário. O acidente foi próximo à rotatória das avenidas Carlos João Strass e Samuel Quinte. A mulher tentava atravessar a via na faixa de pedestre quando foi atropelada por essa moto. Eu vinha vindo, fiz contorno da rotatória aqui, né? E tinha um carro na minha frente. E quando eu vi, a mulher, eu dei em cima da mulher, não teve como parar, né? Tentei segurar a moto, mas é onde que a mulher ia passando e acabei batendo a mulher, né? Os moradores aqui da Zona Norte reclamam que a faixa de pedestre foi instalada muito próxima da rotatória. Muitos motoristas não respeitam o pedestre, mas também não conseguem enxergar quem está por aqui tentando atravessar. A faixa está erradíssima, essa faixa aqui, porque ela está muito em cima da rotatória, né? E eu conversando com o policial, na hora que chegou ele confirmou também, o próprio policial confirmou que está errada a faixa aqui. Eu acho que está muito perto e outra coisa, tem as pessoas que às vezes falam, para em cima, entendeu? Aquilo ali, ó, para em cima da faixa, como é que você vai passar? Não tem como, né? Tá aí o registro de algumas testemunhas, né, que presenciaram esse acidente e, particularmente, eu compartilho dessa mesma opinião. Eu acho que tem algumas faixas de pedestres aqui em Londrina que elas são colocadas muito próximas à saída da rotatória. Então, você está fazendo a rotatória, logo que você sai dela, você já tem uma faixa de pedestres. Dependendo se tem outro veículo atrás, a freada que você dá, você pode ser atingido na traseira porque você está dando preferência ao pedestre. Então, talvez, será que esse caso de hoje, somado a outros que já aconteceram aqui na nossa cidade, não levante uma discussão para talvez colocar a faixa de pedestres mais à frente? E, claro, né, reforçar a sinalização, a faixa de pedestre estava muito visível, isso aí é ok. E aí, por outro lado, a conscientização do motorista também de andar no limite de velocidade estabelecido na via, que a gente não sabe se foi esse caso que acabou acontecendo, mas sabemos que muitos atropelamentos acontecem também porque a velocidade está incompatível com a que está definida na via. E a gente espera, claro, né, que a vítima desse acidente ela possa se recuperar. E olha só, gente, até às 3 da tarde de hoje, quem tem débitos com a prefeitura tem a oportunidade de colocar as contas em dia. É aquele plantão do Regulariza Londrina. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a repórter Giovana Anselmo, que, direto da redação, tem mais detalhes para a gente. Boa tarde novamente, Giovana. Boa tarde novamente, Edson. Exatamente, esse plantão do Regulariza Londrina está sendo realizado na sede da Secretaria de Fazenda, que fica na Prefeitura de Londrina, ali no Centro Cívico. Este é, então, o último mês para as pessoas regularizarem as suas dívidas com descontos de até 5% de desconto no IPTU de 2025 e 100% de desconto em multa e juros para pagamento à vista. Pelo programa Regulariza Londrina,
Londrina, é possível negociar dívidas de IPTU, ISS, ITBI, taxas e multas de órgãos, como Secretaria do Meio Ambiente, CMTU e também o PROCON. Os débitos vencidos até o dia 5 de setembro de 2025 podem também ser incluídos na negociação. Além desse plantão, que vai então até às 3 da tarde de hoje, a adesão ao programa Regulariza Londrina pode ser feito pela internet, 24 horas por dia, no portal da Prefeitura. O atendimento presencial na Praça da Fazenda também funciona normalmente entre segunda e sexta-feira, das 9 da manhã até às 6 horas da tarde, mas é preciso agendar dia e horário. Desde o início do programa, a Prefeitura informa que já foram feitas 13 mil adesões, somando mais de 108 milhões de reais em negociação. Então, a informação, Edson, é que as pessoas podem ir até a Secretaria da Fazenda hoje até às 3 horas da tarde para realizar a regularização de dívidas. Nós colocamos o endereço aqui no nosso portal, Avenida Duque de Caxias, 635, ali no Centro Cívico da nossa cidade. Todas as informações estão no nosso portal tarobá.com.br. Valeu, Giovana. Muito obrigado pelas informações. Tá aí, o Regulariza Londrina, né? Era o antigo Profis, agora com a gestão Thiago Amaral. Eles remodelaram aí todo esse programa, mudaram de nome, mas a proposta é a mesma, né? Que é essa renegociação de débitos com a Prefeitura. E ainda falando sobre a Prefeitura, o nosso município vai atualizar o sistema de cadastro de imóveis aqui na nossa cidade. Cerca de 78 mil proprietários com alguma divergência nas informações desse cadastro, eles serão notificados a partir da próxima semana. Vamos conferir a reportagem. É por meio de imagens de alta resolução que o município identifica um lugar que antes tinha apenas um terreno, hoje tem uma construção. No último levantamento feito pela Prefeitura, foram constatados cerca de 12 mil imóveis cadastrados como terreno. E é por meio dessa pesquisa que o município atualiza o sistema. É por meio de uma ortofoto, de uma imagem, né, de alta definição, e identificar se o nosso cadastro imobiliário está com alguma divergência do que de fato está construído nos imóveis. Né? Então, o objetivo realmente é fazer a atualização, é trazer a realidade de construção dos imóveis para o nosso cadastro. Essa atualização no cadastro também permite que o município faça o cálculo correto do valor do IPTU. Por quê? Hoje, a alíquota do terreno do IPTU sobre terreno é 1,8%. Quando o imóvel tem construção, a alíquota reduz para 0,6%. Então, nesses casos, vai ocorrer uma redução na arrecadação, mas, de novo, o nosso interesse aqui é que o nosso cadastro tenha o melhor reflexo da realidade das construções da cidade. Então, não é meramente a busca arrecadatória aqui. De 330 mil inscrições imobiliárias, cerca de 78 mil imóveis serão notificados. O secretário explica que o proprietário que for avisado não será penalizado. Nós enviaremos uma correspondência por escrito, né, via Correios, com a área que foi identificada e, por consequência, a divergência que nós temos em relação ao cadastro. Nessa notificação constará uma chave de acesso e também um link em que é possível, caso tenha divergência, fazer a contestação dessa notificação. A administração municipal estuda ainda apresentar um projeto de lei que cria o programa Regulariza Londrina Imóveis, onde nós vamos propor um processo simplificado de regularização desses imóveis para que os proprietários consigam, né, inicialmente, o habite desse imóvel, que é a primeira fase para fazer toda a regularização, a averbação no cartório de registro de imóveis. Então, nós também vamos propor esse processo simplificado. Tá aí, claro que é importante, né, estar 100% regularizado o seu imóvel com a Prefeitura para evitar, no futuro, alguma dor de cabeça. E olha só, gente, moradores lá da Vila Rural, em Biporã, estão reclamando da falta de energia que já dura vários dias. Eles dizem que as quedas se repetem sempre que chove ou venta e cobram soluções da Copel e também da Prefeitura Municipal. Os moradores reclamam, também se queixam, de outros problemas de infraestrutura que o bairro acaba sofrendo.
Os moradores afirmam estar sem energia desde a última terça-feira. O problema é que eles já haviam passado todo o fim de semana anterior no escuro por conta dos fortes ventos que atingiram a região. Sempre, toda vez. É uma chuva, um vento, alguma coisa já acaba. Acaba a energia, acaba a água. A gente não consegue fazer nada, muita gente não tem caixa d'água, então sofre mais ainda. Fora as coisas do dia a dia, né? Que atrasa tudo. Os moradores relatam que a infraestrutura elétrica da Vila Rural está defasada. Segundo eles, qualquer sinal de chuva ou vento faz com que a energia caia com facilidade, já que a rede estaria sobrecarregada pelo aumento no número de moradores. Foi 3 apagão que teve aqui no intervalo quase de 3 dias sem energia e sem água, porque acabou a energia, acaba a água. E daí você entra no aplicativo da Copel e fala que tem um protocolo aberto, mas só isso, e mais nada e não vem. E para quem vive no local, além do transtorno, fica o prejuízo. Alimentos perdidos e o incômodo de não ter água dentro de casa são alguns deles. A Vila Rural de Rural já não tem mais nada. Há alguns anos, os moradores da região pagam até mesmo IPTU, já que o local é considerado zona urbana. Ele fica ao lado da Taquara do Reino, aqui em Ibiporã. Mas os problemas estruturais vão muito além da falta de energia. A dona Conceição conta que paga o IPTU em dia, mas não vê o retorno em melhorias na vila. A gente tá abandonado, não faz nada. Joga uma pedrinha aí, diz que é bom para não pisar no barro. As crianças andam escorregando aí no barro, vai para a escola tudo sujo de barro. É um sofrimento aqui. E ele fala que vai fazer o asfalto e nada. O Ivan Lucas cobra soluções há anos. Ele diz que o asfalto e a rede de esgoto foram prometidos, mas nunca chegaram. Tem a verba, não tem o projeto para vir fazer. Isso era para o final de 2024, nós estamos no final de 2023. Nós estamos no final de 2025 e até agora nada do nosso rede de esgoto. Com a falta de asfalto, os ônibus também não entram na vila, dificultando ainda mais a vida dos moradores. Quem depende de ônibus e mora na última rua aqui em cima, que tem que descer até lá embaixo, tem que colocar saquinho no pé, sabe? Para não chegar no ponto de ônibus todo sujo. E o que nós pedimos? Para eles fazerem o resto de asfalto, ou o asfalto aqui, para quê? A TIL falou para mim, com todas as letras, que só para eles entrar ônibus aqui dentro, tem que fazer o asfalto, que eles não entram em área rural. É o mínimo que eles poderiam fazer. Agora respondam para mim, que dignidade que essa população está tendo? E estão pagando os impostos, né? Pela matéria do Gabriel Arantes aqui, mostrando aqui. Eles estão pagando os impostos. Cadê o retorno desses impostos que eles estão pagando? Um absurdo, né? E a gente entrou em contato, então, com as autoridades. O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Ibiporã, SAMAI, informou que o abastecimento de água lá no distrito de Taquara do Reino foi totalmente normalizado ontem. Essa região, segundo o SAMAI, enfrentou intermitência no fornecimento entre quinta e sexta-feira devido a essa falta de energia que afetou o poço responsável pelo abastecimento. Sobre os outros problemas do bairro, nós entramos em contato com a Prefeitura de Ibiporã, que ainda não respondeu. E fica aí, então, essa reflexão para nós e esse sofrimento para o pessoal da Vila Rural que a gente está mostrando aqui. E a gente espera que isso possa despertar, então, a atenção das autoridades. E olha só, hoje no feriado da Proclamação da República, o comércio de rua em Londrina está aberto, as lojas vão funcionar até às 6 da tarde e a Cauana Cardoso está no calçadão e vai mostrar o movimento por lá. É com você, Cauana. Edson, um movimento muito bom por aqui no calçadão, viu? Eu e o Julinho, a gente passou por aqui hoje de manhã, o movimento já estava bem acalorado, mas agora mais ainda. E como você comentou, ainda dá tempo de aproveitar, viu? O Júlio vai mostrar para vocês, movimentação boa por aqui e muitos comerciantes já fazendo a famosa promoção de Black Friday, né? Mas por que então que o comércio está aberto em pleno feriado, né, da Proclamação da República? Quem responde isso pra gente é o Ovanes Gava. Ovanes, por que então essa decisão de abrir o comércio, esse que já é o segundo ano consecutivo que vocês abrem no dia 15, é isso? Exatamente. Bom dia, Cauana, bom dia a todos. Depois de 50 anos, é o segundo ano que o Sincroval conquista a possibilidade de poder abrir num feriado. Em novembro, nós temos 3 feriados que poderiam impactar isso na economia do nosso próprio município. Então, essa conquista veio, os comerciantes aderiram, como vocês puderam mostrar nas imagens, o comércio está pujante. Isso, para nós, é um termômetro até daquilo que a gente quer levar para Black Friday.
Então, essa consequência, e logo em seguida nós já vamos ter o Natal, que vai contemplar também todas essas expectativas que nós estamos criando já neste feriado do dia 15. Então tem sido muito bom para vocês. A expectativa é que nos próximos anos abra também no dia 15. Eu acredito que isso até já vai se tornar uma tradição para nós. Uma vez que é o segundo ano de experiência, é o segundo ano de sucesso que a gente está tendo, isso aí pode se tornar, sim, uma tradição junto com os trabalhadores, é claro, para que a gente possa possibilitar a abertura do comércio, inclusive até às 18 horas, como está sendo hoje. E na próxima semana nós temos mais um feriado, que é no dia 20 de novembro. Nesse dia o comércio vai estar fechado? Esse nós fizemos, então, uma troca, uma contrapartida daquela da abertura hoje no dia 15. Então, o dia 20, então, vai estar fechado todo o comércio de rua de Londrina e região. E na outra semana já é o dia da Black Friday, também horário especial com o comércio. Exato, já na sexta-feira da Black Friday, também já está acordado que o comércio vai ficar aberto até às 21 horas. Então dá tempo do pessoal aproveitar as promoções. Exatamente, corra, que nós estamos prontos para recepcionar todos os nossos clientes. Tá certo, Vanes, obrigada pelas informações, Edson. Então fica o recado para o nosso telespectador. Tá querendo adiantar aí alguma compra de Natal, tá querendo aproveitar ofertas, descontos da Black Friday, corre aqui para o Calçadão que até às 18 horas o comércio vai estar aberto. Volto com você. Meu Cauana, muito obrigado pela informação do comércio de rua aqui de Londrina. Daqui a pouco a gente conversa com a Cauana sobre outros assuntos relacionados também aí a esse final de ano. Só que ainda continuando nesse assunto das lojas abertas no centro, muitos comerciantes de Londrina, como a Cauana já estava mostrando junto com o Vanes Gava, eles já estão antecipando essas promoções da Black Friday. Aquelas ofertas que antes ocorriam apenas no final de novembro, agora estão durando o mês inteiro. Tudo isso para conquistar, claro, o consumidor. Uma pesquisa da FEComércio aponta que 37% dos consumidores pretendem aproveitar as promoções com ticket médio de sabe quanto? R$1.000. Vamos conferir. Essa loja aproveitou a Black Friday para estender as promoções e ofertar descontos o mês inteiro. Nós estamos aí já desde o dia 1º, né, trabalhando aí com o Black em novembro, né, para realmente trazer um pouco, né, do Black Friday para o mês inteiro, para o cliente poder ter mais opções durante o mês, né. Às vezes nem todos vão ter opção de poder vir no final do mês, sempre tem mais movimento, muita gente, então vai ser mais fácil a pessoa conseguir vir agora, porque tem alguns preços que é feito agora e que às vezes não vai estar lá no final do mês. A tradição é que a Black Friday seja realizada na última sexta-feira do mês de novembro, mas os comerciantes preferem antecipar as promoções para atrair ainda mais clientes. Comprei uma mesa e um micro-ondas. Conseguiu uma boa na oferta. E muito bom. E eu amei o comércio estar aberto hoje. Já está bem legal, né? Começou bem movimentado, né? Então o pessoal realmente está saindo de casa aí nesse dia aí legal. Segundo a pesquisa da FEComércio, cerca de 37% dos consumidores devem aproveitar os descontos de Black Friday. Além disso, a pesquisa apontou que o valor médio a ser gasto por consumidor é de cerca de R$1.000. Algumas pessoas aproveitam as promoções para antecipar as compras de Natal, mas o importante é ficar atento às ofertas para não cair em nenhum golpe e conseguir um bom desconto. Tá aí, ticket médio de R$1.000, bastante coisa, e as lojas de rua também tentando competir com as vendas online, que têm ganhado um espaço muito grande nos últimos anos. E até as 2 da tarde deste sabadão, lá na Praça do Conjunto Maria Cecília, que fica na zona norte da cidade, acontece a Feira da Saúde. Essa ação oferece serviços gratuitos, exames e orientações para reforçar a prevenção e o cuidado com a saúde da população londrinense. E a gente volta a conversar com a Cauana Cardoso, que vai trazer esses detalhes para a gente. Cauana. Edson, mais um programa aí para o pessoal aproveitar nesse sabadão. Muitas pessoas estão de folga hoje por conta do feriado e aproveitam então esse momento para passear por ali e a oportunidade também de já cuidar da saúde. Por ali estão sendo realizados então teste rápido, né, de glicemia, teste de pressão também. A Secretaria de Saúde de Londrina está por lá, mas também em parceria com a iniciativa privada, faculdades particulares, a UEL também com curso de medicina também está por lá.
lá realizando, então, fazendo, aliás, vários exames, ofertando orientações também para a população. O oftalmon está por lá realizando aquele teste de pressão do olho e também o indicativo de receita para ver ali se a pessoa precisa ou não usar o óculos, e já consegue também emitir a guia para que na UBS o paciente possa já ser atendido por um oftalmologista. Além disso, tem também orientações sobre cuidados e prevenção com endemias, controle da dengue e animais peçonhentos, além de testes rápidos de ISTs que sai rapidinho em 15 minutos. Tem também recreação para as crianças, programa para a família toda e, claro, a gente não pode esquecer que estamos no Novembro Azul, temos aí, né, um mês dedicado à saúde masculina, então fica o recado para os homens também, a quinta-feira da saúde na Zona Norte de Londrina, ali ao ladinho da Praça do Maria Cecília, a famosa Praça das Piscinas, como todo mundo conhece, né, Edson? 12h35, estamos de volta com o nosso Tarobá Notícias especial de sábado. É um prazer enorme estar aqui com vocês e vamos juntos até a 13h. E a partir da próxima segunda-feira, os médicos da rede municipal aqui de Londrina passam a seguir novas regras para emitir atestados e declarações. Essa medida busca evitar abusos e padronizar a emissão desses documentos. Direto da redação, a nossa repórter do Portal Tarobá, Giovana Anselmo, vai trazer mais detalhes para a gente. Giovana, fala para nós então. Semana passada, se eu não me engano, né, já tinha essa mudança por parte ali dos órgãos de saúde e agora, a partir da próxima segunda-feira, vai começar a valer essas normativas. Exatamente, Edson. Essa portaria aí do município, né, define regras mais rígidas para a emissão de atestados nas unidades de pronto atendimento aqui de Londrina. Então, as pessoas, pacientes de menor risco, por exemplo, as UPAs poderão emitir apenas uma declaração do período de duração do atendimento daquela pessoa e não um atestado ali do período, por exemplo, manhã e tarde ou até do dia completo. Além disso, o decreto define que o atestado médico deverá ser emitido somente se o afastamento da pessoa for necessário para a sua recuperação completa. Fica também proibido que o médico dê um atestado retroativo ou antecipado ao dia do atendimento. Segundo a Secretaria de Saúde, o médico estará respaldado para decidir o tempo adequado de atestado ou declaração de comparecimento. Essa portaria foi elaborada pela Secretaria Municipal de Saúde com o apoio da Associação Médica de Londrina e do Conselho Regional de Medicina do Paraná. E a medida, como você falou, Edson, é justamente para trazer aí uma regra mais rígida, né, para que as pessoas tenham realmente apenas o atestado ali de acordo com a condição que ela apresenta. E essa medida segue o exemplo de outras cidades aqui do Paraná, como Curitiba, Maringá e Foz do Iguaçu. Todos os detalhes estão no nosso portal tarobá.com.br, mas lembrando então que começa a valer a partir desta segunda-feira. Muito obrigado, Giovana Anselmo, pelas informações. Então, pessoal, para você que realmente está doente e vai procurar um atendimento médico, por exemplo, numa UPA, isso aí não vai mudar em nada. Agora, para aquela pessoa que está ali e tal, está esperando para conseguir aquele atestado, aí, meu amigo, vai dificultar para você, viu? Porque é justamente isso que os órgãos da saúde, eles estão querendo coibir ou então dar a devida justiça para essa condição clínica das pessoas que vão procurar atendimento nas unidades de saúde. E uma semana após o tornado que devastou a cidade de Rio Bonito do Iguaçu e matou 7 pessoas e deixou mais de 700 feridos, moradores trabalham na reconstrução da cidade. Enquanto ruas e casas ainda carregam os sinais da destruição, serviços essenciais são retomados e voluntários se mobilizam para ajudar as famílias afetadas. Uma cidade dividida entre os destroços e a reconstrução. Uma semana depois da passagem de um tornado com ventos de mais de 300 km por hora, Rio Bonito do Iguaçu busca ressurgir em meio às ruínas de 90% da cidade. Caiu tudo, negão. Se eu tivesse
em casa, nós tínhamos morrido. O momento era choro, né? Muitas lágrimas, já venci essa parte, porque as pessoas que estão nos arredores, você viu o pastor aqui fazendo uma oração que limpa a memória da gente. Então, tinha um momento de muito grande sentimento, mas agora estou sorrindo. Agora eu vejo que as pessoas estão ao nosso lado, o Brasil inteiro está colaborando, o Brasil inteiro está focado em Rio Bonito do Iguaçu com a reconstrução do nosso município. Pelo alto, dá para ver o rastro da passagem do tornado e como está a cidade nesta sexta-feira. O foco tem sido na limpeza das ruas. Serviços de telefonia, internet e a água foram restabelecidos. A energia elétrica voltou apenas parcialmente. Muitos postes seguem com a fiação arrebentada. A previsão é de que a construção de novas casas comece neste final de semana pelo governo do Paraná. Um auxílio aguardado por milhares de famílias. Aqui ficava um quarto, logo aqui era a sala e aqui na frente a cozinha. Essa era a configuração antiga da casa da Margarete. Agora só sobraram em pé as paredes do banheiro e também da lavanderia. Aqui é a minha casa, sobrou nada. Desculpa, não pegou. Só que restou foi isso daí, das minhas coisas. Que eu pude salvar tá na garagem, na minha sogra, ridículo. Desde o treinamento eu tô com a minha cabeça que não tem mais pensando em nada. Também nada. Bem desanimado. Na memória de Dona Lourdes estão ainda as cenas daquele dia. A casa segue com a cobertura improvisada de lona. Na hora não me deu medo nada, eu vi que descobriu, eu tava com o meu netinho, eu me enfiei debaixo aqui que não descobriu o forro, né? E fiquei daí, a sua vinha pra cair no piazinho, levava a mão e jogava assim. Fiquei que depois que passou tudo, eu corri ali. Quando levantou dela pra cá e varou a máquina dela, varou por cima da casa, as folhas, e eu tava encolhida dentro do banheiro. Muitas famílias continuam nas casas, mesmo nessas condições, ao invés de irem para abrigos. Aguardam a chegada de materiais que estão sendo doados e estão chegando pela prefeitura. Ao redor da paróquia Santo Antônio de Pádua, há um centro de apoio, onde as famílias estão buscando doações e fazendo o cadastramento para receber auxílios. Eu vi que arrumar alguma cesta básica aí, porque o que tinha na geladeira, o freezer estragou tudo, carne, o que tinha na geladeira se foi, né? O trabalho conta também com muitos voluntários. São esperadas cerca de 1.000 pessoas neste final de semana para ajudar. Uma reunião alinhou uma forma de utilizar da melhor maneira essa mão de obra. A gente agradece a solidariedade da população que vem até Rio Bonito do Iguaçu para poder ajudar. Isso tem sido muito importante nessa reconstrução e nós já temos informações que no fim de semana vamos receber um volume muito grande de gente que vem aqui contribuir. Então o que nós estamos fazendo é a gestão desse processo, orientação do voluntário, sinalização dos postos de serviço e atendimento, para cadastramento de quem está aqui, sinalização de quem é voluntário, justamente para que a gente consiga, de uma forma organizada, aproveitar melhor essa energia que vem contribuir. Muitos voluntários já estão por aqui. Alguns grupos vieram do Rio Grande do Sul, que também viveu uma tragédia climática com as enchentes em 2024. Carregamos o caminhão terça-feira, segunda-feira, depois do meio-dia, saímos e a solidariedade, né? É uma coisa que a gente passou lá as enchentes o ano passado, ajudamos muito no interior lá, que a gente não viu que o pessoal, a população não tem, o Estado não consegue gerir esse tipo de coisa. A gente tem que ajudar. O Rio Grande passou por aquelas tragédias, então graças aos voluntários a gente conseguiu mitigar um pouco do prejuízo, claro, foi um pouco. Tá? E quando aconteceu isso aqui, a gente teve que agir com solidariedade. Pelas ruas, os veículos também são um reflexo da força do fenômeno climático. O carro de Lucas estava na garagem quando a estrutura desabou. É o que aconteceu, né? Foi tão forte o vendaval que o carro não parou no lugar, tudo rodou, derrubou tudo, na verdade. Não deu tempo de nada, não deu tempo de ver nada. Foi questão de 40 segundos, quando muito. Mas fazer o quê, né? Tem que levantar a cabeça e correr atrás e pedir a Deus que ajude e que dê tudo certo. O sentimento ainda é esse, uma semana depois, de uma tentativa de assimilar o que aconteceu e começar tudo outra vez. Fazer o que Deus quis assim, a gente tem que aceitar o que Deus mandou, né?
A gente tem que agradecer a Deus que nós temos viva, né? Que Deus salvou nós. Que pra mim não aconteceu nada, não me deu medo, não me deu nada. Eu fiquei aqui só olhando assim, caindo tudo. Incrível, né? Como ficou realmente a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, né? Depois desse tornado da sexta-feira da semana passada. Inclusive, tem uma informação aqui da Agência Estadual de Notícias, que é a comunicação do governo do estado, dizendo aqui que cerca de 70% dos imóveis de Rio Bonito já receberam cobertura, né? Porque ainda tem previsão de chuva. Choveu essa semana também ali na região de Rio Bonito, no oeste do estado, né? Enquanto, claro, essa força-tarefa está ajudando na reconstrução da cidade. E aí essa estimativa do Corpo de Bombeiros, depois de um sobrevoo, informando então que de todos os imóveis ali da cidade, cerca de 70% deles já estão com essa cobertura, já estão com essa base para evitar também estragos maiores. E os meteorologistas estão alertando para novas incidências de temporais na nossa região para esse fim de semana. Mas as chuvas e os ventos devem ser menos intensos do que os registrados na última semana. O nível amarelo, classificado como de perigo potencial, é o primeiro dos 3 estágios de severidade definidos pelo Instituto de Meteorologia, seguidos pelos níveis laranja, que representa o perigo, e vermelho, que representa grande perigo. De acordo com o IMET, há a possibilidade de chuva na região de até 30 milímetros por hora e ventos que podem chegar até os 60 quilômetros por hora. Entre os riscos estão cortes de energia, queda de galhos, alagamentos e incidências de raios. Especialistas dizem que é difícil prever se o vento vai atingir a cidade com a mesma força da última semana. A gente tem que sempre ficar alerta, sempre muito cuidado, que as tempestades, principalmente a chuva que chega, de repente, ela vem mais no fim da tarde, à noite. Então, é bastante comum ter tempestades. Então, há sim previsão de chuvas intensas, pode ser intensas, há o risco. E na segunda, a previsão de chuva mais forte. Nesse cenário de incerteza sobre a intensidade dos ventos e das chuvas, é necessário tomar cuidado. Mas o principal deles é buscar abrigo, principalmente durante uma tempestade onde um alerta de segurança é emitido. Está vendo que está vindo vento forte, as nuvens carregadas, corre para um lugar seguro, há um abrigo dentro de casa, principalmente debaixo de uma laje. Então, assim, o principal é não ficar exposto embaixo de árvore, embaixo de aquelas marquises que podem voar com o vento, ou um granizo forte também pode machucar. Então, enfim, tem que se abrigar. Outro ponto que chama a atenção no mês de novembro é a quantidade de chuvas. Só nos primeiros 14 dias deste ano, o volume já superou a média histórica. Esse mês está, sim, bem fora do normal. Já choveu 191 milímetros, é 30 milímetros acima do esperado, que o mês é 161, né? E hoje ainda tem muito mês pela frente ainda, né? O alerta preocupa porque as chuvas dos últimos dias causaram estragos em diversos pontos da cidade. A Prefeitura de Londrina declarou situação de emergência para contratar empresas terceirizadas para a realização dos serviços, já que a mão de obra do município não consegue atender a todos os locais afetados. Realmente tem sido um novembro muito atípico no que diz respeito às chuvas. E agora a gente confere como é que vai ficar o tempo para esse final de semana aqui em Londrina e também em todo o estado. Então a gente percebe aqui no mapa, né, que ainda tem a questão das temperaturas mais altas, existe ainda essa zona de calor, só que isso, consequentemente, vem aliado com a chuva. Então, praticamente em todo o mapa aqui do Paraná, a gente percebe alguns locais com a chuva sem ainda aquele tempo ensolarado, só com as temperaturas um pouco mais altas, só que a grande maioria das regiões, então, também aqui, Londrina, né, é sol e chuva. Vamos para a próxima tela? Hoje, né, então, o sabadão, a máxima de 29 graus, né, um dia que pode ter ainda pancadas de chuva. Amanhã, domingo, essa mesma tônica, só que a máxima um pouco menor, né, de 26 graus. Aí, como o Gabriel Arantes trouxe, então, na matéria dele, segunda-feira, chuvosas, temperaturas
cai um pouco, a máxima apenas de 23 graus e fica essa instabilidade também para terça e quarta-feira, com as máximas podendo chegar a 24 graus. Aqui na nossa região, a gente vai conferir Maringá, as temperaturas um pouco mais altas, mas hoje também, né? Igual a Londrina, 29 graus. Na capital Curitiba e em Cascavel, na região oeste do estado, tempo chuvoso neste sábado e também não vai dar praia. Litoral, mínima de 16 e a máxima de 24 graus. A seguir, no nosso Tarobá Notícias, informações sobre o Natal de Londrina. Ambulantes cadastrados já podem ocupar os espaços que são sorteados pela CMTU no entorno do lago. E a gente já está vendo nas imagens do Julinho Bacuri essa demarcação ali no entorno do lago Igapó. Já já, mais informações. Meio-dia e 53, estamos de volta com o nosso Tarobá Notícias e amanhã, domingo, tem o segundo dia de provas do Enem 2025. Os candidatos vão responder a questões de ciências da natureza e também de matemática. A Giovana Anselmo vai trazer mais informações e, claro, orientações para os nossos candidatos. Giovana. Exatamente, Edson. Neste domingo, então, estudantes de todo o Brasil enfrentam aí o último dia de provas do Enem com 90 questões, divididas entre matemática e as ciências da natureza, que são as matérias de física, química e biologia. Os portões aí dos colégios abrem ao meio-dia e fecham a 1h da tarde, às 13 horas em ponto. E a gente lembra que o Enem, né, os portões fecham e não é possível a entrada de estudantes após o horário, então é preciso chegar aí com antecedência. O INEP também orienta que os participantes confirmem o endereço no local de prova e programem o deslocamento com antecedência para evitar atrasos, justamente para não serem aí os atrasados do Enem. É preciso levar documento oficial com foto e caneta preta com material transparente, o plástico transparente. Todas as informações nós colocamos aqui no nosso portal. Temos aqui algumas dicas, por exemplo, do que cai em física, biologia, química e também algumas dicas sobre matemática. A gente colocou também as falas de um especialista que orienta que os alunos façam aí as questões mais fáceis primeiro. Para quem sabe, para quem não sabe, perdão, as questões mais fáceis no Enem têm um valor maior do que as mais difíceis. Então é preciso priorizar estas questões. Quem quiser conferir aí, todas as informações estão no nosso portal tarobá.com.br. Volto com você, Edson. Valeu, Giovana. Bom final de semana para você. Muito obrigado pela participação aqui no nosso Tarobá Notícias. E agora a gente vai encerrar o nosso programa para falar ao vivo. Não, vamos chamar um VT ainda, Vermelho? Então vamos lá. O golpe da falsa venda, né? Esse golpe já disparou este ano e já é o mais comum aqui do nosso país. Foram 174 mil ocorrências no primeiro semestre, um aumento de mais de 300%. Novembro representa um dos períodos mais importantes para o comércio por causa da Black Friday. No ano passado, só nas vendas online, foram quase 10 bilhões de reais em produtos. Um recorde desde 2010, quando a data passou a ser usada como estratégia de vendas no Brasil. Só que junto com tantas ofertas, aumenta também o número de golpes. Nesse ano, o golpe da falsa venda disparou no país e já é o mais comum no Brasil. Um levantamento da Febraban, a Federação Brasileira de Bancos, mostra que no primeiro semestre desse ano foram 174 mil ocorrências, 4 vezes mais do que no mesmo período do ano passado. Nesse tipo de golpe, os criminosos criam plataformas virtuais falsas ou sites muito parecidos com os de lojas famosas. E aí oferecem produtos com preços bem abaixo da média, inclusive pelas redes sociais.
É aí que mora o perigo. Você não clique em links que você venha receber por e-mail, pelo WhatsApp, SMS. Se vier uma promoção por esses canais, entre no site oficial da empresa. Verifique os preços que estão sendo ofertados, se é muito diferente do que é praticado normalmente no mercado. Então, isso são indícios de que você possa estar caindo num golpe. De acordo com uma pesquisa do Observatório Febraban, 4 em cada 10 brasileiros já foram vítimas de golpe ou tentativa de golpe envolvendo a conta bancária. A coordenadora do Procon tem algumas dicas, a começar pela forma de pagamento na hora da compra. O cartão de crédito é uma forma mais segura do que o Pix, por exemplo, né? Claro que no Pix tem alguns descontos, mas aí o consumidor tem que desconfiar se eventualmente a loja só aceita Pix, que não é normal isso. Isso é um indicativo de que tem algum problema. E se cair num golpe, o que fazer? Entrar em contato com a administradora do cartão de crédito, dizendo, né, que houve uma compra fraudulenta, pedir para que haja o estorno, enfim, o barramento dessa conta. Essa é uma providência. E se pagou por Pix, imediatamente entrar em contato com o seu banco, pedindo do médico o mecanismo especial de devolução. Agora sim, pessoal, a gente vai conversar com a repórter Cauana Cardoso, porque Londrina já está no clima de Natal e os ambulantes que vão trabalhar no entorno do Lago Igapó 2 podem montar os seus pontos de venda a partir deste domingo. Vamos trazer então a Cauana para mostrar para nós que já tem, né, Cauana, os espaços delimitados. Aí é com os ambulantes organizarem ali os seus pontos de venda para já começar a ganhar um dinheirinho. Isso aí, Edson. Ao todo são 23 pontos que já foram, então, todos demarcados, né? Já está tudo esgotado. A CMTU abriu, o credenciamento já encerrou e amanhã mesmo os ambulantes já podem, então, fazer, né? Começar aí os trabalhos. Nós estamos aqui na rua Joaquim de Matos Barreto, ao lado, então, do Lago Igapó 2, cruzamento com a Avenida Higienópolis. Como o Júlio está mostrando para vocês, já tem, então, essas demarcações. Como eu citei, Edson, são 23 barraquinhas no total. Dessas serão 10 carrinhos de alimentação, 7 food trucks e trailers e 6 brinquedos e souvenirs. O pessoal então vai poder montar as barracas já a partir de amanhã, mas aí ainda fica a dúvida, né, Edson? O que será que teremos de decoração aqui no Lago Igapó 2? O Júlio vai mostrar para vocês que no lago nós ainda não temos a famosa árvore de Natal flutuante aqui no Lago Igapó. Nós da equipe da Tarobá já questionamos por diversas vezes o prefeito de Londrina em relação à decoração que será feita por aqui, mas o que o prefeito nos disse é que nesta terça-feira, dia 18, será divulgada a programação do Londrina Natal no calçadão, ali em frente ao Teatro Zaqueu de Melo. E aí sim, nós teremos informações sobre a programação do final do ano desse evento promovido pela Prefeitura. Edson. Valeu, Cauana. Bom final de semana para você. E a gente encerra o nosso Tarobá Notícias especial de sábado. Muito obrigado a todos que trabalharam para fazer com que o jornal de hoje fosse ao ar. Um excelente e abençoado final de semana para nós. Tchau, tchau.